Olá pessoas, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um pouco diferente do que habitualmente eu trago aqui no canal. Aproveitando esse período de eleição, eu resolvi contar pra vocês um pouco da minha experiência sendo mesária. Então se você também tem curiosidade de saber como é ser um mesário ou você quer se voluntariar, é só continuar assistindo esse vídeo e vem comigo! Vou começar aqui respondendo algumas perguntinhas que geralmente as pessoas me fazem a respeito do meu trabalho nas eleições. Como acontece a convocação para trabalhar nas eleições? A convocação ela acontece através de uma carta que é enviada para nossa casa, que a juíza decide quem vai ocupar cada cargo, então a gente recebe essa carta, ela vem pelos correios, e assim que a gente recebe, a gente tem que ir lá no cartório da nossa cidade, se apresentar, que lá eles vão passar todas as instruções a respeito das eleições. Eu posso recusar? Não, tecnicamente você não pode recusar, a não ser que você tenha um motivo muito forte. Por exemplo, que você esteja doente. Não é tão fácil assim sair. Teve casos de pessoas, por exemplo, de mulheres que estavam grávidas e queriam sair, mas mesmo assim a juíza não liberou. Vai depender muito. E também a gente não pode recusar pelo fato de que se você não se apresentar e a juíza decidir, você vai ter que pagar uma multa de um salário mínimo. Isso está escrito por lei. Como faço para me candidatar a mesário voluntário? Bom, para você ser um mesário voluntário é muito fácil. É só você entrar no site do TRE. Lá vai aparecer a opção mesário voluntário, é só você clicar. Lá você vai ter que botar o número do seu título, seu nome e deve ter mais algum dado que você deve ter que preencher lá. Mas é super fácil. Depois disso, sua solicitação vai ser enviada. Aí vai depender do juiz eleitoral decidir se você vai trabalhar ou não. Porque aí eu não sei como funciona lá dentro, mas eu creio que deve ser, sei lá, um sorteio. Aí, se você for sorteado, você vai receber a carta na sua casa. Vale a pena ser mesário? Sim, vale a pena ser mesário. Tem certas vantagens que a gente obtém. Por exemplo, a cada domingo que eu trabalhar, eu ganho um dia de folga. Só que previsto por lei, cada dia que eu trabalhar, esse número de dias que eu trabalhar tem que dobrar. Por exemplo, trabalhei domingo, que foi um dia, então eu vou ter 2 dias de folga. Se tivesse um segundo turno e eu tivesse que trabalhar, eu ganharia mais um dia de folga, ou seja, dobraria e eu ganharia mais 2 folgas. Ou seja, no final eu estaria com 4 folgas. E também os dias que eu saio para o treinamento é contado como dias que eu estou de serviço para o TRE. Então, todos os dias que eu for para o treinamento também vai contar como folgas. E cada dia que eu for lá fazer o treinamento vai dobrar. Então, cada vez mais que eu tiver serviço do TRE, mais folgas eu vou ter. Outro benefício também, bastante importante para quem está na faculdade, que é se voluntariar, é que, dependendo da sua faculdade, as horas trabalhadas para o TRE pode servir como horas complementares de estágio. Vocês ganham dinheiro? Não, essa é uma pergunta muito frequente que me fazem se a gente recebe algum tipo de dinheiro para trabalhar nas eleições, e a resposta é não, gente. É um trabalho totalmente voluntário. Entre aspas, né? Porque há pessoas como eu que receberam a convocação, mas tem aquelas pessoas que se candidatam a ser voluntário. Então, a gente não recebe nenhum tipo de remuneração para trabalhar. É totalmente voluntário mesmo. Vocês recebem alimentação? Não, a gente não recebe alimentação em si. No caso, a gente recebia um vale alimentação no começo. Só que de acordo com o tempo foi mudando, aí se tornou um cartão e hoje em dia a gente recebe um valor simbólico em dinheiro. Mas não é nada uma quantia exorbitante. Como a gente não vai ter muito tempo durante a eleição para sair para comprar alguma coisa com esse dinheiro, eu e a minha equipe que a gente trabalha, a gente já vai conversando ao longo do tempo que a gente sabe que a gente vai ser convocado. A gente resolve o que a gente vai levar no dia da eleição. Comida, água, porque muitas vezes no local lá onde a gente trabalha não tem água. Então a gente vai se organizando para levar o que comer. E, gente, realmente a gente só recebe um valor simbólico. Como são formadas equipes? As equipes, elas são formadas por 4 pessoas. São 2 mesários, que é o segundo mesário, que sou eu, por exemplo. O primeiro mesário, o presidente e um secretário. Às vezes vem uma 5ª pessoa, que é o suplente, que caso algum de nós falte, essa pessoa vai substituir a gente. Mas na mesa receptora de votos mesmo, é composta apenas de 3 pessoas. Mas em cada sessão é composta por 4 pessoas. Como foi trabalhar no ano em que o Bolsonaro foi eleito?
Bom, o ano que o Bolsonaro foi eleito foi na eleição de 2018, que pra mim foi uma das piores, porque aconteceu várias coisas, foi muito tumultuado por ser uma eleição presidencial, né? E aconteceu várias outras coisas, por exemplo, como a biometria, que a biometria de muita gente não estava passando. Realmente foi bastante conturbado, porque a gente estava tendo que autentificar a biometria das pessoas. Então, isso acabou causando uma aglomeração muito grande nas sessões. A validação do cadastro biométrico, que permite o voto por meio da digital do eleitor, provocou filas em vários pontos do país. Muitos eleitores tiveram dificuldades no momento do reconhecimento da digital, antes de usar a urna eletrônica. Mas em muitas sessões, o excesso de tentativa provocou lentidão e longas filas. Foram registrados problemas em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife e Salvador. Os eleitores reclamaram da demora. E a gente acabou se estressando muito, porque as pessoas não conseguiam entender que a culpa não era nossa, que a gente estava tentando passar a biometria das pessoas e não estava conseguindo passar, porque às vezes passava numa mão, aí não validava, e depois tinha que usar outra, e a pessoa ainda tinha que votar. Eram 6 candidatos naquela eleição. Realmente, me perdoem pela palavra, mas foi um inferno aquilo. Eu realmente fiquei muito cansada. Cheguei em casa com muita dor de cabeça, eu tava muito estressada, as pessoas realmente estavam me estressando, porque elas não conseguiam entender que a culpa não era ali dos mesários. E por ser uma eleição presidencial, foi muito mais estressante também, porque as pessoas, elas queriam expressar ali na sessão delas em quem elas iam votar. Todo mundo sabe que você não pode fazer isso. Você tem o seu candidato, beleza, você quer ir com o seu broche, você quer ir com a camisa do seu candidato, tranquilo. Mas você não queira criar briga ali naquele ambiente, porque você sabe que não pode e que as pessoas que estão trabalhando naquela sessão ali podem muito bem pedir para a polícia te prender por desacato, porque lá dentro da sala da sua sessão nós somos autoridade, então a gente pode sim pedir para a polícia vir e te prender por desacato. Como foi a convocação nessa pandemia? Bom, a convocação nesse ano de 2020 foi um pouco diferente, porque a gente foi convocado por mensagem pelo WhatsApp, né? E pelo e-mail também. Então, por lá, a gente recebeu todas as informações através do TRE. Era totalmente confiável, porque realmente era um número do TRE. Eles mandaram tudo explicadinho, mandaram nossa carta por e-mail, explicando como seria. Nosso presidente, eu creio que o presidente de cada sessão deve ter entrado em contato com seus mesários, né? Pra informar o que o TRE estava passando para eles também. Graças a Deus foi tudo bem organizado. Teve medo de trabalhar em plena pandemia? Bom, essa pergunta foi uma pergunta que algumas pessoas me fizeram, se eu tinha medo de trabalhar nessa pandemia, nas eleições. E não, gente, eu não tive medo nenhum de trabalhar nas eleições no meio dessa pandemia. Eu tinha medo, assim, receio das pessoas, não de trabalhar, porque eu sabia que ia ser totalmente seguro, eu ia levar minhas coisas, eu ia de máscara, eu ia levar álcool. Mas o problema era as pessoas, porque eu sei que muita gente não tá respeitando a pandemia. E eu tinha muito receio de não ser organizado e muita gente chega lá e, sei lá, sem máscara, não querer passar álcool na mão. Porque sempre tem, né, gente? Inclusive, teve gente que não quis passar álcool na mão. Aí vai de cada um, eu não vou ficar ali me estressando por causa disso. Mas a minha grande preocupação realmente era esse, das pessoas não respeitarem e começar a fazer bandalha lá, né? Querer ficar aglomerado, isso realmente ia me estressar. Mas medo mesmo da pandemia e de trabalhar não. Como foi as eleições esse ano para você? Bom, as eleições desse ano de 2020 pra mim me surpreendeu um pouco, porque eu achei que realmente ia me estressar. Mas foi super tranquilo, eram só 2 candidatos, né, prefeito e vereador. Lá onde eu trabalho não tinha muita gente, até uma certa hora, assim, continuou não tendo muita gente. À tarde também foi super tranquilo. Me estressou um pouco o fato de ter muita boca de urna, isso tava me estressando lá fora, realmente tava muito barulho. E muita gente aglomerada também lá na rua. Agora, dentro lá da escola onde eu tava trabalhando, foi super tranquilo. A gente achou até estranho. Quase ninguém foi votar. Teve muita gente na sessão lá que não foi votar. A maioria das pessoas que foram lá foi pra justificar. Mas foi super calmo mesmo. Não tão calmo assim, que agora eu lembrei de um episódio, né, que teve algumas pessoas querendo brigar lá no corredor. Mas dentro da sessão onde eu trabalho, foi super calmo. E também é onde eu voto, gente, porque eu não voto aonde eu trabalho, eu tenho que sair de lá e ir para outro lugar para eu votar. Então lá onde eu voto também tava super tranquilo. E eu achei até estranho. Quantos anos você trabalha nas eleições? Bom, gente, eu trabalho há 5 anos nas eleições. Desse período de 5 anos, apenas
eu e a minha presidente permanecemos, porque o primeiro mesário e o secretário já mudou várias vezes. Agora que se manteve, né, porque da eleição de 2018 pra cá, a única pessoa que foi trocada mesmo foi o secretário, que veio uma moça nova. Mas a gente permanece firme lá, eu e Marília, que é a minha presidente, que na próxima eleição continue sendo assim, porque a gente já sabe como uma e a outra trabalha e como tudo funciona, então pra gente é melhor. Porque aí a gente se organiza, já vai deixando tudo organizado no período que a gente sabe que a gente vai ser convocado. A gente fica uma se comunicando com a outra, a gente se comunica com outro rapaz. E que na outra eleição também a moça de agora permaneça. A gente já sabe como um e o outro se comporta e a gente vai se entendendo. Já aconteceu de ter alguma briga na sessão em que você trabalha? Bom, briga em si, não na minha sessão. Já aconteceu de pessoas, por exemplo, que eu vou citar agora. O rapaz e a esposa dele, eles votam na mesma sessão e eu tá com os documentos do rapaz e a moça falar, pode me dar, que eu entrego pra ele. Só que como o documento é dele e eu estando com o documento dele, caso suma, ele pode muito bem dizer que fui eu que peguei ou que sumi com o documento dele. Então eu fiquei esperando pra entregar pra ele. Só que pelo visto a esposa dele não gostou muito. Também tem aqueles casos de pessoas que chegam lá e querem fazer o que dá na telha, querem tirar foto. Por exemplo, nessa eleição, tinha muita gente que estava indo pra urna sabendo que não podia e estava querendo tirar foto lá. Então isso acaba gerando um conflito ali dentro da sessão onde a gente trabalha. Mas briga em si mesmo, na nossa sessão, nunca houve. Já houve lá no prédio. Aí teve algumas brigas no corredor. Mas assim, briga mesmo de sair sangue ou bater boca e começar a se socar, gente, eu realmente nunca vi, não. Você gosta de ser mesário? Sim, eu gosto de ser mesário. Quando eu era criança, eu sempre ia, quando minha mãe ia votar, eu ia junto com ela. E eu sempre falava pra minha mãe que eu queria que um dia eles me chamassem pra ser mesária também. Na verdade, eu nem sabia qual era o nome que se dava aquelas pessoas que trabalhavam ali. Eu só sabia que eu queria ser. Então eu falava pra minha mãe. Então quando eu crescer e for tirar meu título, eu quero muito que eles me chamem. Até que quando eu tirei meu título em 2011, a próxima eleição seria em 2012. Então em 2012 eu recebi minha convocação. Eu fiquei muito feliz. Inclusive, em 2012, que foi minha primeira eleição, foi super tranquilo. Pelo fato de que a sessão onde eu trabalhei, ela era nova, então não tinha muita gente. Então, essa primeira eleição foi super tranquila mesmo. A gente passou praticamente a tarde toda só ajudando as outras sessões que estavam muito lotadas. Porque na nossa mesmo, que eu me lembro, só tinha 63 pessoas, por ser nova, né? No começo, quando eu recebi minha carta, eu não ia trabalhar nesse local que eu trabalho hoje. Eu trabalharia aonde eu voto, mas quando eu cheguei lá no TRE para assumir o meu posto, disseram para mim que já estava cheio. Eu não entendi, porque eu fui convocada para ser segunda mesária, lá onde eu voto, no caso. E já tinha gente no local onde eu trabalho até hoje. Foi onde eu escolhi lá no TRE. Ele deixou eu escolher onde eu queria ficar. E eu disse. E ele falou: tá bom, então você vai ficar lá, porque ficava mais próximo da minha casa. E eu tô lá até hoje há 5 anos. E eu realmente gosto de trabalhar nas eleições. Eu gosto de ser voluntária. Eu acho que é uma coisa importante. Você entender como funcionam as coisas, principalmente a eleição, que é uma coisa séria. Você vai eleger alguém ali pra tomar conta daquele local. Por exemplo, eu moro aqui em Nova Iguaçu, então eu quero ficar por dentro das coisas que acontecem aqui na minha cidade. E eu acho bem importante eu tá lá participando e tá por dentro de tudo que acontece. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu contando aí um pouquinho da minha trajetória como mesário nas eleições. Você aí que quer ser um mesário voluntário, é só você entrar lá no site do TRE e se cadastrar. Como eu mostrei pra vocês, muita gente acha que trabalhar nas eleições é um bicho de 7 cabeças, mas na verdade não é, gente. É super tranquilo. Claro, você vai se estressar com algumas coisas, principalmente com as pessoas, mas o resto é super tranquilo, não é nada difícil. Você vai aprender muitas coisas novas lá e você vai conhecer muitas pessoas novas lá durante a eleição. Tem muitas pessoas simpáticas que passam por lá também, não só pessoas, tipo, muito arrogantes, às vezes um pouco ignorantes. Tem as pessoas boas também, que acabam divertindo a gente por lá. É bastante interessante você trabalhar e ficar por dentro de tudo que acontece, principalmente da política aqui no Brasil. Uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você tá caindo aqui de paraquedas, não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho para receber todas as notificações. Comenta aqui embaixo se você também é um mesário e tá vindo aqui ver esse vídeo. Deixa aqui pra mim um comentário. Comente aí qual foi a sua pior eleição e como foi a eleição de 2020 pra você no meio dessa pandemia. Então é isso, gente. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijão, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!